Podemos? Vamos chegar mais perto? Vamos falar aqui, então, sobre os tipos de respirador, tá? Nós temos 3 tipos de respirador. Um respirador que é somente BiPAP, para ser usado de ventilação não invasiva, com máscara, que é esse aqui. Esse equipamento, ele é um BiPAP. O BiPAP, ele tem um circuito único, tá vendo? Então o ar entra e sai pelo mesmo lugar. Onde ele é usado? Na máscara. Por quê? Porque a máscara tem uma saída de ar. Então ela vai sair o CO2 daqui. O BiPAP, ele é para ser usado em pacientes que usam por menos do que 16 horas por dia. O paciente que precisa usar o BiPAP à noite, ventilação, esse equipamento, o Stella, ele me dá até 2 horas de bateria. Esse aqui, até 2 horas. Então ele é considerado um equipamento de ventilação não invasiva. Em caso de traqueostomia, ele não pode ser usado para um paciente que precisa ficar 24 horas na ventilação. Ele não tem tecnologia suficiente para entender que tem alguma coisa errada no pulmão, porque ele é um aparelho para ser usado numa máscara. Então ele se chama equipamento de não suporte de vida, apenas BiPAP. Até 16 horas. Tranquilamente você usa 16 horas com ele. Pode, lógico. Meu pai, ele usa exatamente esse aparelho, só que ele fica o dia inteiro no BiPAP. Então eu teria que usar outro? Totalmente errado. Se ele fica o dia inteiro no aparelho, ele tem que usar um equipamento de suporte de vida. Se faltar luz, ele tem como segurar? Não. A gente tem 2 no-breaks. No-breaks, sim. A bateria. Exatamente. Então, o ideal é que, se ele usa em ventilação não invasiva por mais de 16 horas, O dia inteiro, para dormir. então ele tem que usar um equipamento de suporte de vida. Suporte de vida nós temos o Trilogy e o Astral. O Trilogy tem 8 horas só de bateria. Tudo aqui dentro é duplicado. Ele tem 2 geradores de fluxo, tanto ele quanto o Astral. Se um estragar, tem outro. Ele vai apitar, ele vai avisar que tem alguma coisa errada, mas ele não vai parar de funcionar. E aí eu perguntei para a pessoa do convênio, fisioterapeuta do convênio, que é parametrizar, eu sou fisioterapeuta também, mas ela que vai parametrizar lá, ela falou assim, como ele só usa até vai até 50, né, 40? 20. Vai até 25? 25. Ela falou assim, como ele usa até 21 ou 19, está um pouco longe de chegar no máximo que ele tem, pode continuar usando esse. Aí eu fui me informar aqui. Não, o ideal, assim, tá errado, não, porque ele tá seguro. Só que se o aparelho estragar, ele vai estragar. Entendeu? Ele não vai ter um suportezinho ali, um pouquinho pra segurar. Tem, vai estragar, estragou. Já esse aqui não, se ele começar a estragar, ele vai avisar que está estragando. Então ele vai dar um sinal de que tem alguma coisa errada. Por isso que ele aqui dentro, ele é considerado, esses respiradores são considerados equipamentos de suporte de vida. Então, pacientes que usam por mais de 16 horas por dia, tem que ter equipamento de suporte de vida. Nesse caso aqui, a gente tem um modelo super clássico do que eu falei para vocês na aula. Isso é um circuito passivo. Ele entra e sai pelo mesmo lugar. Esse aqui é um circuito ativo, ou circuito duplo. O ar entra e volta para o equipamento, onde o equipamento lê o que está acontecendo com o aparelho, e aí ele manda de novo o ar. Então,
esse circuito é o único circuito permitido para ser usado na traqueostomia. Então, é errado, Alessandra, totalmente errado usar esse circuito simples na traqueostomia. Se for na modalidade pressórica, em modalidades pressóricas, tudo bem usar o circuito simples. Se for na modalidade volumétrica, que é a modalidade mundialmente aceita para ventilar neuromuscular, tem que ser no circuito duplo. Então, no mundo, só se ventila pacientes de ELA em modos volumétricos. Por quê? Por que escolhe volume? Se é não invasiva, é só pressão, não é? Não invasiva é só pressão. Aqui é na traqueostomia. Não invasiva não existe ossistatina. Só. Então, assim, os modos pressóricos são usados não invasivamente e o modo volumétrico de volume controlado é usado na traqueostomia. E aí, qual é o motivo de usar o modo volumétrico na traqueostomia? Porque se acontecer alguma coisa no pulmão, o aparelho vai garantir o volume. Então, encheu de secreção, vai garantir o volume. Fechou o pulmão, fez uma telectasia, o aparelho vai garantir o volume. Ele vai aumentar a pressão, mas aquele volume que se propôs, ele vai empurrar. Então, é um método mundialmente seguro para se ventilar pacientes traqueostomizados neuromusculares. Então, o certo é que a gente utilize circuitos simples. No caso, seu pai que usa mais de 16 horas, ele pode usar um circuito simples do Trilogy ou um circuito simples do Astral. Não, ele tem dois tipos de circuito. Isso é você ter perguntado. O Trilogy, ele é um aparelho de suporte de vida. Então ele faz desde ventilação não invasiva até ventilação invasiva. Na ventilação invasiva ele tem isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui é porque a gente está sem o circuito aqui. Tem uma mangueirinha que conecta aqui, que vem junto, que vem para uma válvula e a válvula conecta na traqueostomia. Esse circuito é chamado de circuito ativo. Ele tem as duas modalidades. Quando a gente mexe aqui no aparelho, está escrito lá assim, PAP ativo ou passivo. Se você tem a válvula exalatória, é PAP ativo. Se não, é passivo. Então eu uso o circuito passivo nos modos pressóricos e uso o circuito ativo nos modos volumétricos. Tem que ser volumétrico. É o melhor modo. Tem pacientes que não se adaptam, mas depois que eles se adaptam no modo volumétrico, eles não voltam para o modo pressórico. Porque o modo volumétrico, ele é um modo fixo. E é aquele modo que eu dou segurança para o paciente. Como ele não tem drive, ele vai manter aquele volume que eu coloquei. Entendeu? Então, por isso que a gente usa. Então, o caso do Astral aqui, ele é característico. Ele tem frequência garantida, ele tem circuito ativo, olha só, um circuito com válvula ativa, ele faz a leitura de tudo que está acontecendo com o paciente. Porque posso pôr na traqueostomia sem problema nenhum. Então é o tipo de equipamento, a gente tem que começar a cobrar isso. Né? Então assim, o que é cada equipamento? Se o seu pai pode usar um Trilogy com circuito passivo 24 horas por dia na ventilação não invasiva. E ele faz muito bem, porque ele tem a modalidade ST com a VAX. Entendeu? Então são os equipamentos diferentes para estratégias ventilatórias diferentes.
É o circuito duplo. É muito bom. Ó, o circuito ativo, ele é duplo ou apenas com a válvula ativa? Exatamente. Aquele é igualzinho esse. O circuito que é diferente, mas ele é um circuito duplo e ele ventila igualzinho um ventilador lá de uma UTI. Esse aqui também. Pega esse. Hã? Esse é o melhor. Não, depende do que é o tipo do paciente. Se você me falar assim, olha, eu vou entrar na justiça e preciso de um aparelho de não invasiva. No relatório, eu já coloco assim, que o aparelho tem que ser de suporte de vida. Por quê? Porque em algum momento o paciente pode precisar usar mais horas. Ao invés de eu falar assim, o convênio me deu um barato e agora eu tenho que trocar por um outro que é mais caro, eu já peço um caro que faz tudo, desde BIPAP até ventilação invasiva. Entendeu? Então assim, por quê? Porque esse equipamento ele vai me garantir vida. Ele tem 8, esse aqui tem 10 horas de bateria. Olha só, olha como ele é leve. Olha isso aqui. Ele é muito bom. Você põe uma bolsinha, pendura na cadeira, viaja. O japonês saiu do Japão, foi para Dublin, com trio. Então, assim, e esse aqui ainda tem um detalhe. Você pode ir trocando a bateria. Você compra 2, 3 baterias, aí você pode ir trocando. Hã? Cada uma dessa aqui, 4 horas. Aqui dentro tem uma de 4, mais essa 4. Então garante de 6 a 8 horas de bateria. Esse aqui me garante 10 horas de bateria. Eu posso comprar mais baterias. E você pode comprar mais baterias dessa daqui, para você ter a bateria junto com ele. Então assim, na hora que for escolher o respirador, que a gente tem que entender qual que é o melhor respirador para cada situação. Hã? Não, a máscara aqui, a gente já falou um pouquinho, a máscara é o seguinte, o paciente vai ficar com a melhor máscara para ele, mas a máscara você tem que ir trocando. Uma hora põe uma nasal, outra hora põe uma hora nasal, para dormir põe uma hora nasal, para ficar de dia põe uma nasal. Aí o ideal é que o aparelho tenha um circuito que tenha modalidade dupla, que aí você muda o modo de acordo com a máscara que você vai utilizando. No caso da máscara nasal, Tem que ficar com a boca fechada. o aparelho vai fazer ida e retorno. Exatamente. Mas porque tem uma na máscara, o ar sai pela máscara. O quê? Esse aqui vem um umidificador junto aqui, né? Tem a panela umidificadora. Nesses aqui você pode colocar numa panela umidificadora ou você pode colocar um filtro HME. O melhor para ventilação não invasiva é a panela. Aqui. É uma base aquecida. Chama panela aquecida. Para ventilação invasiva, o melhor é o filtro que você coloca na traqueia, que é esse filtro HME. Essa é melhor para invasiva. Para invasiva. Então você coloca aqui, troca a cada 3 a 5 dias, que depende do ambiente. Se tiver muito seco, você troca a cada 3 dias. Se não tiver muito seco, você pode trocar a cada 5 dias.